As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Uma empresa aérea colombiana informou que um outro avião também pediu prioridade para o pouso em Medellín. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que uma das principais hipóteses para o desastre foi a falta de combustível. A reportagem é de Carlos Delanoy. Boa noite, nós estamos com Ivan Santana, piloto, escritor, autor de vários livros sobre acidentes na aviação. Esse avião era um modelo Avro, modelo RJ-85, fabricado no Reino Unido pela empresa British Aerospace. Ele tinha 17 anos e 8 meses de uso, pertencia à Laminha, que é uma empresa de origem venezuelana, mas que atuava na Bolívia desde 2015. A empresa informou que esse era o único avião da frota. O piloto Miguel Quiroga, de 36 anos, era também o dono da empresa. As autoridades bolivianas informaram que a manutenção e toda a documentação desse avião estavam em dia. Bem, a gente está vendo que o avião tinha 4 motores montados sob as asas, capacidade máxima de 112 passageiros, tinha 2 caixas pretas que foram encontradas hoje à tarde e também tinha autonomia de até 2.900 quilômetros. Ivan, considerando que a distância entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín é de aproximadamente 3.000 quilômetros, esse tipo de avião era adequado para fazer essa viagem? Não, totalmente inadequado. Se ele tem autonomia de aproximadamente 3.000 quilômetros e o voo tem aproximadamente 3.000 quilômetros, ele não tem nenhuma margem de erro. Agora, esse avião era muito utilizado por times de futebol. A Chapecoense pagou cerca de R$500 mil para fretar o avião para fazer o voo até Medellín. Já tinha sido utilizado antes pelo time catarinense e, como a gente vê aqui nas imagens, até a seleção argentina também utilizou o avião em novembro, quando participou do jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Brasil em Belo Horizonte. Agora, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, explicou o motivo por que negou a Laminha a autorização para viajar diretamente do Brasil até a Colômbia. Explicou que isso foi por conta de regras brasileiras, o Código Brasileiro Aeronáutico, e também por regras internacionais, como a Convenção de Chicago. Diz que esse tipo de viagem fretada só pode ser feita por aviões ou brasileiros ou colombianos. É isso mesmo? É isso mesmo. O avião tem que pertencer ao país de origem do voo ou ao país de destino. Senão fica o país onde a aeronave é matriculada, fica sem responsabilidade a ser apurada. Então o avião tem que ser do país de origem ou do país de destino. Agora, Ivan, a gente agora vai tentar entender o que aconteceu com esse avião. Todo voo, no início, o piloto tem que indicar um aeroporto alternativo, caso seja impossível pousar no aeroporto de destino. Isso por lei. E, além disso, tem que ter 30 minutos de voo a mais previstos por uma eventualidade, né? A gente sabe também que o voo decolou de Santa Cruz de la Sierra às 8h13 da noite, horário de Brasília. Essas imagens que a gente está vendo aqui do serviço de acompanhamento de voos Flight Radar 24 mostram a aproximação do avião já ao aeroporto internacional de Medellín. Ele faz círculos, como a gente vê, ele dá 2 voltas no sentido anti-horário e pouco antes de 1h o piloto avisou a torre de controle que tinha sofrido uma pane elétrica. A velocidade desse avião, também pelos últimos registros, caiu à metade já quando desapareceu do radar. O que você percebe dessas imagens, dessas informações de estranho que possa ajudar a explicar o que aconteceu? Conversando hoje com vários pilotos experientes de companhias europeias com os quais eu tenho contato, eles dizem o seguinte, que se o avião já estava com um voo crítico, ele não podia ficar dando voltas. E quando ele acusa a pane elétrica, é porque ele já está perdendo a potência. Ele está acontecendo com o avião uma pane seca, que eles chamam também de flame out, é quando os motores começam a se apagar. Aí é claro que sem motor não tem energia. Agora, as agências de notícias estão informando que no momento do acidente, um outro avião da companhia Viva Colômbia pediu prioridade para pousar nesse aeroporto. Isso pode ter, de alguma forma, contribuído para o acidente? Pode, se o outro pediu prioridade e ele não pediu prioridade, quer dizer, quem pede a prioridade, primeiro tem a prioridade. Se ele nem pediu, é aquela história de ter feito um voo crítico com capacidade de voar 3 horas para um voo de apenas 3 horas. Então, ele disse que estava com a pane elétrica, tudo, segundo os pilotos com os quais eu conversei, ele errou.
tudo indica que ele errou. Não posso afirmar com certeza, porque nós estamos no dia do acidente, mas tudo indica que errou. As informações da meteorologia mostram que às 10 da noite, horário local, 1 da manhã, horário de Brasília, caía uma chuva não muito forte nas proximidades do Aeroporto Internacional de Medellín. As condições de visibilidade eram boas, aproximadamente 10 quilômetros, ventos fracos, a direção do vento era indeterminada. Mais cedo, a gente recebeu a informação de que no momento do acidente tinha caído uma chuva muito forte. Vamos ver as imagens do satélite. A gente vê que não há qualquer indicação de uma tempestade. Você acha que as condições meteorológicas podem ter contribuído com esse desastre? Podem ter contribuído na medida que o piloto fez um plano de voo muito curto, tinha que dar tudo certo. Pode ter contribuído no meio do caminho, desviar um pouco, mas no aeroporto as condições eram boas de pouso. Agora vamos ver as fotos dos destroços. Aqui à nossa esquerda, o avião da Laminha inteiro e ali os destroços no local do acidente. O que revelam essas imagens? As imagens mostram que o avião, apesar de bastante destruído, ele ainda teve alguns pedaços que ficaram mais ou menos inteiros, o que explica que tanto assim que houve sobreviventes. Isso é, por sinal, isso explica a baixa velocidade que o avião bateu, provavelmente porque o piloto tentou evitar a queda quando ele viu o terreno. Essa imagem mostra claramente que o avião bateu de chapa no chão. Agora, mais cedo a gente recebeu algumas informações de que pouco antes desse momento o piloto teria despejado combustível numa tentativa final. O senhor acredita que isso realmente aconteceu? Não, eu tenho certeza de que não aconteceu, porque o avião só despeja combustível na hora da saída. Quando ele tem uma pane, ele tem que retornar com um avião muito pesado, ele tem que despejar combustível. Na hora da chegada, ainda mais num voo crítico como aquele, não faz o menor sentido um piloto jogar combustível fora se ele está sem combustível. Aqui à tarde, hoje à tarde, as equipes de resgate localizaram as 2 caixas pretas. O que elas vão revelar sobre esse acidente? Uma delas vai revelar tudo o que foi falado na meia hora que precedeu o acidente e a outra vai revelar tudo o que aconteceu ao longo de todo o voo, todos os comandos efetuados pelos pilotos. Agora, diante de tudo isso que a gente viu aqui, diante dessas situações, qual é para você a hipótese mais provável sobre as causas desse acidente? A hipótese mais provável, segundo conversa que eu tive com vários pilotos hoje, pilotos da Europa, com os quais eu me correspondo e converso, é que o avião caiu porque o plano de voo dele era muito apertado, ele caiu por falta de combustível. Ele caiu o que eles chamam de pane seca, falta de combustível. Ele tinha uma distância a percorrer maior do que a autonomia do avião. Exatamente. Essa é a hipótese mais provável. Mais provável.